Pois bem, iniciamos a gravação da aula de hoje e, como vocês podem ver aqui, né, já deixei aqui esquematizado, tá? A atividade 2, tá? É um presente, né, para vocês nessa quinta-feira, dia 9 de outubro, tá? Já está liberada para vocês. Vocês queriam, né, tanto uma atividade nova e tá aqui liberada para vocês, atividade 2. E é tranquilona, né? Essa atividade. Tem até que fazer uma configuração aqui, daqui a pouco eu mexo. Vamos dar uma olhada nela aqui. Deixa eu dar uma reduzida. Pronto. Deixa eu ver aqui. Passar uma. Tá. Uma atividadezinha simples. 10 questões. Vocês têm três tentativas, né, para realizar. Tá? Aí a primeira aqui, ó. Os conselhos de classe profissional, né, são organizações criadas para regulamentar as profissões que representam, né? Aí elas são responsáveis pelo registro, regulamentação, orientação e fiscalização do exercício profissional. Aí no caso da eletrotécnica, tá? O órgão responsável na esfera regional é CRM, OAB, CREA, CRAS, o CRAS, né, e CRO. Aí, assim, essa questão aqui, né, como eu estou olhando ela agora também, junto com vocês aqui, tá? A gente percebe o seguinte, né, tem um erro aqui, né, pessoal? Qual seria o erro? Alguém consegue identificar nessa primeira questão aqui? Você está perguntando qual é o conselho de classe, né, responsável pelos eletrotécnicos. Lembra, a gente falou na última aula, tá? O, quem lembra aí qual é o conselho de classe atual dos eletrotécnicos? Professor, é o CFT. Isso, CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais, tá? Ainda tem industrial, tá? Atualmente é o CFT, tá? Só que aqui nessa atividade, né, vocês vão marcar aqui o CREA, tá? O CREA. Porque pelo que a gente observa que houve uma tá desatualizada nessa questão aqui, tá? Tem até que dar uma atualizada nela, tá? Mas aí a gente considera aqui o conselho de classe anterior, né? Tranquilo? Primeira questão aqui, até dei a resposta para vocês, tá? Aí a segunda aqui, ó, sobre a RT, né, no sistema Confea-CREA, qual das alternativas é correta? Aí aqui vem explicar mais ou menos, né, vocês vão ter que ler aqui, tá? Tem algumas afirmações a respeito da ART e vocês deverão verificar qual é a correta, né? Se tem 5 alternativas, 4 são afirmativas erradas, né? E uma é uma afirmativa correta, tá? Aí, vocês lendo lá o livro, né? O livro e até mesmo o conteúdo SCORM, tá? Vocês conseguem obter essa resposta aqui. Outra aqui também, né, de ART, verdadeiro ou falso, tá? Essa outra aqui, marque todas as respostas que julgar correta de acordo com o texto abaixo. Aí, de norma técnica, né? No caso, as normas técnicas, elas são documentos de referência nacional. E a normalização, né, é o processo que formula e aplica regras para resolver problemas existentes ou potenciais. Aí, com base em princípio fundamental, né, a normalização, isto é, as normas, né, elas buscam, entre outras coisas,
contribuir com a economia do país, gerar confiança e aceitação dos produtos, aumentar a produtividade, organizar o mercado, atender às expectativas dos clientes. Essa aqui é aquela de relacionar, né, também de normalização. Agora já a respeito de desenho, né? Qual das alternativas abaixo define corretamente um dos princípios essenciais de um desenho de instalações elétricas? Qual das alternativas abaixo define corretamente? Então, quer dizer, só tem uma alternativa correta. Aí tem uma de memorial técnico. Enfim, assim, essa 10ª e essa 9ª, né, tem até no conteúdo Scorm algo sobre ela. Bora dar uma visualizada já aqui no conteúdo. Tá. Só um momentinho. Aliás, eu vou fazer diferente, eu já tinha deixado separado aqui. Vou fazer uma pergunta para vocês. Até então, né, a gente está já numa UC aí avançada, né? Vocês têm costume também de ler o livro didático? Sim ou não? Quando tem tempo, né? E a maioria do pessoal. Eu dei uma lida essa semana nele, não tudo, né? Eu acho que eu li até a página 20, se não me engano. Entendi. Tá. Então, na medida do possível, é importante, né, que vocês leiam. Inclusive, aqui em Belém, né, tem um ginásio aqui, né, aqui no Senai, e acho que, sei lá, tem muito desses livros aqui físico, né, estão todos lá. Tem muito, mas muito mesmo. Livro que é antigo, né, tinha um depósito, aí não sei o que eles vão fazer com esses livros, mas tem muito livro mesmo aqui. Bora lá. Cadê a página? Tá aqui. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Vou comentar aqui, né, dar uma passada com vocês aqui pelo capítulo 5 do livro, tá? Do livro. Que inclusive, não sei se vocês olharam os 2 livros que tem lá, tá com um probleminha lá. Os 2 livros que tem lá, na verdade, são repetidos. Ambos são volume 1, tá? Aí eu já solicitei para que façam a alteração, né? Coloque o volume 1 e o volume 2, tá? Então, creio que lá segunda, terça-feira vai ser corrigido esse erro aí, tá? Quem ainda não chegou a... Eu baixei os 2, eu vi realmente a mesma coisa, o volume 1 e 2 é a mesma coisa. Sim, aí tá com esse probleminha aí, tá? Mas eu vou solicitar para que eles façam a correção. Tá? Então, bora dar uma passada rápida, né? Aqui pelo capítulo 5, tá? Eu achei muito legal esse capítulo. Olha só, claro que a gente não vai ficar lendo tudo, né? Vocês têm um livro, depois vocês leem, até porque eu não tenho muito costume de ficar lendo, assim, meio que eu perco o ritmo da... Mas às vezes é importante, né? Ler um ou outro texto, tá? Esse capítulo 5, pessoal, ele fala de projeto, né? De projeto. Ele faz um resumo muito legal a respeito de um projeto elétrico predial, tá? Aqui a gente já tem uma imagem, né, de mais ou menos como, né, está distribuída, né, toda a infraestrutura elétrica de uma residência, tá? Aqui fala um pouquinho, né, de geração, transmissão, distribuição e consumo, que são as 4 etapas, né, as 4 etapas
do CEP. Todo mundo sabe o que é CEP? Sistema elétrico de potência. Isso. Lá pela UC, se eu não me engano, acho que é o C19, 19, 20, que são os Cs que tratam a respeito do sistema elétrico de potência. Aí lá te comento um pouquinho melhor, tem a questão de subestação também, né? Elementos de subestação, tá? Sistema de distribuição, acho que é lá pela C21, uma coisa assim, tá? Aí a gente vai detalhar um pouquinho melhor, tá? Tem a questão bem básica também a respeito da transmissão. Enfim, no curso como um todo, né, vocês vão ser apresentados, né, pelo menos de forma básica, a esses conhecimentos. Claro que alguns conhecimentos a gente vai adentrar mais fundo, né, e outros superficialmente, tá? Devido também o curso ser semipresencial, né, só tem uma noite com vocês durante a semana e a gente tem que resumir tudo ao máximo, né? Aqui a gente tem uma visão do CEP, né? De um CEP bem resumido, né? Bem resumido, a energia elétrica no nosso país, né? Mais de 50% de toda a energia produzida, né, ou gerada, ela vem de usinas hidrelétricas, tá? Existe algo chamado matriz energética brasileira, tá? Se não me falha a memória, está em torno de 53% de toda a energia gerada no país vem de usinas hidrelétricas, tá? Cerca de 30 e poucos por cento como é o nome? Da eólica, tá? Aí tem uma porcentagem que vem das termoelétricas, do fotovoltaico, há 5 anos atrás, correspondia a cerca de 1%, né? Hoje já está em torno de 19, 18%, cresceu muito, tá? Não sei como é que está aí na região de vocês, essa questão de instalação de sistema fotovoltaico, se vocês observam assim, uma quantidade grande aí de residências instalando sistemas. Como é Professor Paulo Santarém, só para complementar aqui, não só em residências, mas também com a produção de fazendas, né? A instalação de fazendas fotovoltaicas. Isso está sendo tá tendo um grande nicho aqui na região. Sim, é mesmo, tem muita fazenda fotovoltaica. Tá começando a ter bastante aqui. E proporções grandes. Sim. Teve um tempo, né, que eu estava mais envolvido com essa parte de projeto, que eu estava trabalhando numa empresa, né, assim, meio que home office, só um projeto mesmo, tá? Aí agora, como eu estou com essas duas ocupações, aí sistema fotovoltaico para mim é um complemento, né, só quando aparecem algumas homologações para a gente fazer, aí a gente faz. Mas essa questão dessas fazendas, né, que chama fazenda solar, ou usinas solares, né, de médio, pequeno porte, tá, são bem rentáveis, tá? E em relação ao projeto em si, não é difícil, tá? Não é difícil. Na outra turma, né, que eu ministrei, a última OC aí, eu passei, né, todo o passo a passo o pessoal, né? Aí eu creio que um ou dois aí aprenderam, né? E não será diferente com vocês, né? Vou passar. A vantagem aqui é que a aula fica gravada, né? E geralmente eu passo envio toda a documentação necessária. Eu ensino mesmo, né? A pessoa a fazer o projeto, a homologação, que é uma área que vocês, como técnicos, né? Vocês conseguem trabalhar também. Tranquilo, dá para trabalhar só com um projeto fotovoltaico, que a gente chama de homologar, né, o sistema fotovoltaico junto à concessionária. Dá para trabalhar de casa, tá?
Só. É o meu sistema ou o professor mesmo que travou? Eu acho que foi a internet dele que travou. Rapaz, agora que estava interessante a conversa. Agora que ele ia passar o esquema aí do projeto. E pencas aí. Agora que ele ia dar a cereja do bolo, né, Marlos? Agora que ele ia passar o vinho. Na hora que ele ia soltar a carta, mano, aí desse. Marlos tava de olho, já tá gravando. Já. Rapaz, eu fiquei até triste agora. Tô até no Tá carro aqui bom. ouvindo. Tô até aqui no carro ouvindo a aula, justamente para não perder essa parada. Mandaram uma mensagem lá. Ó. Do Senai em Belém. O professor mandou uma mensagem, ó. Passou por uma estabilidade de acesso, mas já está voltando. Foi o Helder, pô, que cortou a energia de lá. Só estão usando muito lá no Sírio. Foram criticar o Gov aí, ó. Tá vendo aí? Tá melhorando Belém, rapaz. É que o Helder quer utilizar toda a internet no copy. Só faltou uma música agora, igual como o professor coloca antes das aulas, né? Voltei, pessoal. Desligou aqui. Teve uma queda de energia aqui, desligou. Mas estamos de volta. O pessoal já começou a zoar por aí. Imaginávamos que o Helder tivesse levado a sua internet para a COP30. Rapaz, agora me deu medo agora. Bora lá. Solte a carta, professor. Solte a carta que tem nego ansioso aí. Essa foi boa. Rapaz. A sorte que tem um monitor, né? Eu pedi para ele mandar uma mensagem no grupo para vocês não irem embora. Que eu já ia voltar. Dei um jeito aqui rapidinho para conseguir. Professor, só não esquece onde o senhor parou, viu? Pois é, eu não lembro muito, eu acho que foi aqui. Ah, tá, eu tava falando sistema fotovoltaico, né? Não era isso? Homologação, né? Tá. Então, é uma área que vocês conseguem trabalhar tranquilamente, tá? A parte aí da homologação. Quem quiser também instalar, né? Aí fica a critério, né? Eu não
não gosto, né, de ficar no sol. Não tenho jeito para andar em cima do telhado. E eu sou meio pesado também, tá? Eu tenho 1,78 de altura, sou um pouquinho alto e tô com 89 quilos. Aí eu não tenho muito jeito para andar em telhado. Mas quem é levezinho, né? Quem é levezinho, quem tem as manhas, tá? Vocês sabem quanto é que o pessoal está cobrando para instalar sistema fotovoltaico? Não, diga aí. Olha, aqui é R$ 100 por painel. Aí, tipo assim, imagina um sistema com 12 painéis, que a maioria dos sistemas residenciais é isso. É 12, 10, 15, 20. Isso tu instala aí em 1 a 2 dias, dependendo da tua habilidade. Não, um sistema com 10 painéis é R$ 1.000 no dia, né? Se tu terminar em um dia. Então, essa parte da instalação também é uma boa, né? Uma boa, tá? A homologação, às vezes, tu ganha menos, né? Que um instalador em algumas situações. Só que tu tem menos trabalho, porém mais responsabilidade, né? Mas na UC de sistema fotovoltaico, tá mais lá para frente, a gente detalha bem isso, tá? Mas se alguém tiver alguma pergunta específica, tá? Vocês podem, fiquem à vontade, tá, pessoal? Vamos lá. Olha só, eu achei muito legal essa imagem aqui, né? Que detalha mais ou menos, né, como é feita a instalação de uma infraestrutura elétrica, tá? É importante, né, que essa infraestrutura, esse traçado dos eletrodutos, tá? Ele seja muito bem pensado, mas muito bem pensado mesmo. Olha só, nessa imagem aqui, como é um projeto simples, né, simplificado, a gente percebe que tem bem aqui, ó, a entrada, né, da alimentação principal. Deixa eu mudar aqui a caneta. Alimentação principal, ó. Aí aqui é o medidor, né? Aqui é o medidor, tá? Que vem da concessionária pela imagem, eu creio que seja subterrâneo, tá? E aqui a distribuição dos eletrodutos, né? No caso desse quadro de distribuição, tem aqui apenas 3 saídas, né? Tem essa aqui aérea, né? Que a gente consegue ter uma visão legal aqui. Aí tem essa aqui mais para lateral, né? Tem essa aqui vai para baixo. Então, uma recomendação, né? Geralmente, quando eu faço, né? Ou quando eu fazia, né? Assim, na prática mesmo, essas instalações, eu sempre pedia, né? Eu orientava, né? Explicava para o cliente para colocar o máximo de saídas possíveis aqui, né? Assim, vários conduítes aqui, tá? Porque em relação à instalação elétrica, pessoal, a tendência é que sempre essa instalação ela se expanda, né? Quer dizer, a tendência é que nós venhamos adquirir mais, né? Eletrodomésticos, equipamentos, enfim, a tendência é sempre mais, né? Nunca menos, tá? Então, tu deve, no momento do projeto, tu deve prever esses eletrodutos, também pensando em uma futura expansão, tá? Tu não deve dimensionar, principalmente esses eletrodutos, tá? Apenas visando aquilo ali, né? A suprir aquela carga, né? Naquele momento. Tu deve pensar também no futuro, tá? E em se tratando de uma instalação elétrica predial, por exemplo, tu como técnico, né? Tu foi chamado para fazer toda a instalação, né? Desde os rabiscos, né? O projeto básico até a instalação efetiva de fato, tá?
E se tu foi bem sucedido nisso aí, com certeza o cliente, né, ele vai estar te contratando também para fazer a manutenção, né, disso aí. Agora imagina, se foi tu que fez a instalação, tu deixou 2 conduítes aí. Quando for para instalar circuito novo, tu mesmo vai provar do teu próprio veneno. Não é verdade? Professor, por isso que trabalhar com BIM, né, no caso do Revit, ele te dá já essas possibilidades de tu preparar toda uma estrutura como essa que apareceu nessa foto, né? Sim. Exatamente. Tem a outra que é bem melhor. Tá. Entendido essa aqui, pessoal, a dica, né, assim, dessa imagem é sempre pensem, tá? Sempre pensem na futura expansão, tá? Na futura expansão. Eu sempre faço assim. Bora dar continuidade. Deixa eu apagar aqui. Aí aqui tem esse capítulo 5, ele é um resumão, tá, da NBR 5410, tá? E tá muito bem explicado, né? Por exemplo, esse diagrama aqui, unifilar, né? É esse mesmo aqui, tá? Esse aqui é já uma espécie de instalação real aqui, né? Em 3D, tá? E aqui é um diagrama unifilar, né? Um projeto. Assim, para quem ainda não fez uma instalação de fato, né, na prática ali, na real, né, ou para quem não executou um projeto, para quem nunca fez um projeto, é importante que vocês vejam, né, que vocês tenham essa noção, ó, que quando a gente faz esse desenho aqui, ó, né, tudo bonitinho aqui, né, na real ele vai ficar, ele vai ter esse comportamento aqui, né, essas curvas aqui. É importante que vocês tenham esse senso de visualização, né, de visualizar, eu estou fazendo isso aqui, mas o eletroduto vai passar por aqui, por ali. Então, depois, assim, né, tentem enxergar, né, peguem esse desenho do livro aqui, né, e fiquem visualizando, ó. Por exemplo, aqui, ó, vou até dar um zoom aqui. Ó, aqui, ó, o item 1 aqui, ó, é o medidor, né? E pelos desenhos ele está embutido, né? Ele está embutido. E o que vem aqui do quadro, o que vem lá da concessionária é uma fase, um neutro e um terra, né, de 16 milímetros, tá? E daqui continua vindo aqui, ó, só que agora já vem com uma bitola diferente, já vem 10 milímetros, né? Para o quadro de distribuição, quadro aqui embutido. Aí é igualmente como está aqui, né? Aqui o medidor, vem para o quadro de distribuição, tá? E deixa eu ver, tem um eletroduto para cá e um para baixo. Deixa eu ver aqui nesse desenho também. Também, ó, um que segue aqui, né? Na verdade, esse aqui que segue aqui, ó, para uma caixa 4x4. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, ó, é uma tomada média. Bora olhar aqui. Tá aqui, tomada média, né? E a outra aqui também. Essa caixinha aqui, 4x4, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Bem aqui, ó. Caixinha 4x4. Aí aqui a saída, né? Essa saída aqui aérea para a luminária, vem para essa caixinha aqui. Quer dizer, tá bem aqui elas. Então, esses 2 desenhos aqui eu recomendo, né, que depois vocês peguem e deem uma
visualizada legal. Tá? Bora lá. Aqui tem uma parte, né, que explica circuito elétrico, não carece a gente entrar em muitos detalhes, que vocês já estão especialistas, né, nas três principais grandezas, aí tem tensão, corrente e resistência. Aqui um circuito elétrico, né, o circuito elétrico definição, é um caminho fechado, né, por onde circula corrente elétrica, tá? E todas as grandezas elétricas, ou algumas grandezas, são encontradas, né, no circuito para cumprir a finalidade do mesmo, né? Em um circuito fechado a gente vai ter corrente, tensão, resistência, potência, reativa, indutiva, capacitiva, isso, claro, vai depender da carga. Enfim, vamos avançar aqui, que a gente está falando, foca o projeto, né? Aí tem aqui nesse capítulo 5 também, de novo, uma breve explicação, né, de potência ativa, potência reativa e a potência aparente, tá? Em relação à potência, pessoal, tá? Potência aparente, potência reativa, tá? Eu recomendo, tá, que de tempos em tempos vocês fiquem revisitando, né, esses conceitos básicos aí, tá? Que são essenciais para o conhecimento técnico de vocês. Essa parte de interruptor, minuteria, a gente já comentou um pouquinho, sensor de presença, fotocélula, te falou das proteções, DR, né, DPS, IDR, falamos de DPS, eletroduto. Eu já expliquei para vocês, pessoal, a respeito do dimensionamento de eletroduto. Sim ou não? Quem lembra aí? Já falou. Tá. Aí aqui, só para reforçar, a gente explicou, né? Dimensionamento de eletroduto, dimensionamento de condutor, não foi? Tá? Só para reforçar aqui essa questão de eletroduto, que naquele dia eu passei para vocês, da tabela, né? Da tabela, e mostrei em relação àqueles cálculos. Eu enviei para vocês a planilha também, na planilha de dimensionamento. Sim, senhor. Sim, tá. Às vezes eu pergunto, porque como ministro a mesma disciplina para várias turmas, eu acabo que eu esqueço, eu não lembro, se eu falei para essa, eu não falei. Tá? Alguns detalhes eu acabo esquecendo às vezes, tá? Me perdoem, tá? Olha só, aqui, esse conhecimento é bastante importante, né? Em relação a eletroduto, tá? Que são basicamente os tipos, né, de eletroduto. Achei muito legal essa imagem aqui, tá? Uma coisa que nós devemos saber, né, é quais os tamanhos, né? Quais os tamanhos disponíveis no mercado de eletroduto. Quem aí sabe alguns tamanhos aí disponíveis no mercado em polegada? Uma polegada, 2 polegadas, 3 polegadas. Tem meia polegada, né? Meia polegada, 3/4 de polegada, 1 polegada, 1 polegada e 1/4 de polegada, 1,5 polegadas, 2 polegadas, 3 polegadas e 4 polegadas, tá? Esses são os tamanhos, né, disponíveis no mercado, tá? Para eletroduto. E em situações onde for necessário uma quantidade no qual um eletroduto de 4 polegadas não suporte, né? Aí que vão entrar as eletrocalhas, tá?
as eletrocalhas. Esses componentes, né, eletrocalha e todos os outros acessórios, aí a gente vai estar comentando nas disciplinas de assuntos industriais, tá? Em relação a eletroduto, né, a gente tem esses flexíveis aqui, né, também chamado de conduíte, né, esse comum aqui amarelinho, e tem o reforçado aqui, esse laranja. Esse reforçado, ele é indicado para você instalar ele nas lajes, né? Esse já amarelinho aqui mais comum é para situações cotidianas aí, né? A parede, tá? Tem os de PVC rígido, tá? O soldável roscável, tá? Ambos são de PVC rígido. A utilização, pessoal, desses de PVC rígido, tá? Eles podem ser instalados na parede. Dá um trabalho porque todos os cortes, né, na parede tem que ser bem feitinho, né? Tem que ser bem feitinho, tem todo um cuidado, tá? E assim, se tu tem uma instalação subterrânea, tá? Subterrânea, aí tu vai ter que estar utilizando de PVC rígido, tá, pessoal? Não vão utilizar flexível, tá? Até mesmo em áreas assim de solo, né, ali tu vai cavar um buraco, tá? Pode utilizar eles ou aqueles tipo Canaflex, que não está aparecendo aqui na imagem, tá? Quando eu trabalhava de eletricista lá no SESC, tá? Aí lá tipo assim, não era permitido conduíte, né? Esse tipo de eletroduto era só de PVC rígido. Então a gente tinha que cortar a parede bem certinho, né? As curvas ali, fazer tudo certinho mesmo, tá? O pessoal era bem exigente em relação a essa infraestrutura, tá? Assim, uma coisa que falar para vocês, né? Essa questão da infraestrutura elétrica, tá? Instalação de caixinha, né, 4x2, 4x4, conduíte, tá? Isso aí é muito importante, tá? A instalação, que a instalação, né, dessa infraestrutura seja bem feita, tá? Bem feita. Vocês, como estão agora iniciando na área da elétrica, tá? Creio que quando vocês começarem a fazer as práticas, vocês começarem a entender, né, fazer, vocês vão começar a ter um olhar mais atencioso para essas coisas. Vai entrar numa casa e tu vai olhar assim, tem as caixinhas toda torta, né, uma altura, outra, né, tu vai perceber, tu vai prestar atenção nesses detalhes, tá? Então, quando vocês forem executar, né, tá, a instalação, né, as instalações aí, façam bem feitinho, tá? Coloque as caixinhas ali chumbadas, né, ou marquem, né, que geralmente o eletricista, alguns eles apenas marcam, né, para o pedreiro ir lá e chumbar, né? Marca onde vai ser instaladas as caixinhas e onde vão ser feitos os cortes do eletroduto, tá? Marque tudo certinho. Se deixar na mão do pedreiro, tem uns que são bons, né? Mas tem outros que vão fazer de qualquer jeito, tá? Então sejam também cuidadosos nessa parte da instalação da infraestrutura, tá? Que é muito, mas muito importante mesmo. Uma outra coisa que eu esqueci, já vou lembrar, tá? Que era em relação à infraestrutura, tá? Ah, tá, lembrei. Não sei como é aí na região de vocês, né, em relação ao eletricista, tá? Tipo assim, aliás, eu vou fazer uma outra pergunta antes, né? Tem algum de vocês que trabalha assim como eletricista predial? Já trabalhou? Tem alguém? Se manifeste. Ninguém? Já trabalhei, já. Só que eu não estou exercendo a área esses tempos. Eu trabalhei. O restante. Rapaz, eu fui curioso, né? Por exemplo, aqui eu tô na casa do meu pai, aqui no sítio agora.
E aqui a instalação daqui foi eu que fiz, é monofásica, né? Então, passei aqueles 2 fios no meio da casa, né? E fui distribuindo. Varal de roupa. Isso. Entendeu? Não tinha noção de nada, né? Mas depois o senhor vai desfazer. Mas já está quanto tempo funcionando lá assim? Já está uns 4 anos. Depois o senhor desfaz lá. Agora o senhor já sabe que o senhor fez errado, né? Pois é, rapaz. Mas depois não tem jeito ainda tem jeito, tá? Então, pessoal, assim, é função de um eletroduto, tá? Assegurar, tá? Principalmente a proteção mecânica dos condutores, tá? Porque quando um condutor elétrico ele está exposto, né, ao tempo, isso faz com que haja uma redução da vida útil da isolação do condutor, tá? Aí, claro que outra função é esconder, né, os cabos, proteger, enfim, tá? Então, é muito importante que nós sejamos também cuidadosos e criteriosos em relação a toda a instalação da infraestrutura, tá? Porque assim como a distribuição dos circuitos, da fiação, do dimensionamento da bitola, das proteções é importante, tá? Toda essa infraestrutura, dimensionamento e instalação é muito, mas muito importante também, tá? Que uma boa infraestrutura elétrica, ela aumenta, né, ou garante um tempo de vida útil da instalação aí bastante elevado, tá? É importante que tenham esse cuidado. E já... Ô, Marlos, pode falar. Com relação a esse dimensionamento que o senhor falou aí. Do eletroduto? Não, da fiação. A distância do trafo até o nosso quadro, ele precisa contar no cálculo do dimensionamento? Quando tu tem uma subestação, né, própria, assim, tá? Por exemplo, pensa numa escola, né, no supermercado, uma edificação que possui um transformador próprio, tá? Essas instalações aí sim, tu deve considerar a queda de tensão desde o transformador até o ponto de utilização, tá? E o máximo de queda de tensão admissível é 7% nesses casos, quando tu tem esse transformador de uso particular. Tranquilo? Beleza. Tá. Mandei para vocês, não mandei também a planilha lá que calcula a queda de tensão, tá? Sim, senhor, tá. mandou. Que inclusive, pessoal, a minha ideia, né, há tempos atrás, aí era montar um aplicativo, né? Porque teve um tempo que eu sou meio autodidata também, né? Às vezes eu fico olhando alguma coisa assim, me dá uma curiosidade, aí eu começo a aprender, querer aprender aquilo. Então teve um tempo que eu estava fazendo aplicativo para celular. Acho que eu fiz uns 5, mas eu nunca postei na Play Store, nada, porque ainda não ficaram, né? Nível Play Store, pelo menos para mim, né? Então eu cheguei a fazer uns assim com várias fórmulas, né, de elétrica, tudo, mas o que eu queria falar mesmo é que na Play Store tem alguns aplicativos lá muito bons, tá? Que facilitam, né, o dia a dia em relação ao dimensionamento, em relação à escolha de bitola, enfim, tá? Bora lá. Só para terminar aqui, entendido nessa questão do PVC, né? Da utilização do PVC rígido, tá? Esse tipo aqui, ó, de eletroduto, tá?
Ó, flexível metálico, tá? Tem essas duas situações, né? Mas a grande maioria ele tem esse revestimento aqui, tá? Com PVC. Vocês já viram esse tipo de eletroduto aqui? Que ele é flexível, né? Só que devido a esse revestimento interno metálico, ele é mais robusto, tá? Então, ele é chamado... Cadê o professor de inglês? O que quer dizer isso aí? Hein, Marlison? Só o pé da letra aí, seal. É assim que fala? A gente chama assim, tá? Para esse eletroduto aí. Calma de tubo. Seal tubo, tá? Seal tubo. Aí, esse eletroduto aqui, ele é caro. Seria mais ou menos um tubo selado, né? No caso, seria mais ou menos isso. Uhum. Ele é utilizado geralmente em pequenos trechos, tá? De uma edificação. Por exemplo, vou desenhar aqui um exemplo de utilização dele, que é caro, né? Por exemplo, imagina que isso aqui é uma parede, né? É uma parede, aqui é o chão. Tá? Aí aqui tem uma grande condensadora, tá? Uma grande condensadora. Aí imagina que está vindo um eletroduto de aço galvanizado aqui, né? Com todas as abraçadeiras, enfim, aqui morre um condulete aqui na parede. Aí, geralmente, aí o pessoal usa aqui esse seal tubo, né? Quando a instalação é top, né? A infraestrutura é top. Aí usa esses pequenos trechos aqui, ó. Que é justamente porque aqui e acolá há uma movimentação, né, devido às manutenções que ocorrem, entendeu? Então, essa é uma das utilizações desse tipo de eletroduto, para essas pequenas aplicações, pequenos trechos. Quando eu fiz, né, lá em uma obra, aí tinha um monte de... Como é o nome daquele? Como é que é o nome daquilo? Exaustor. Aí tinha vários exaustores industriais grandes aí. A gente usou esses revestimentos, esses flexíveis aqui metálicos. Por fim, tem os eletrodutos de aço galvanizado, né, pessoal? Tá? São indicados aí para situações aí externas, tá? Interna também, só que tudo é aparente, tá? Aparente. Se você for chumbar, né? Esses aqui de PVC, tá? Aço galvanizado aparente. Esse aço galvanizado é mais para moldar, não é? Como é, Paulo? É mais para pré-moldado também, não é? Pré-moldado? Isso, principalmente construções com pré-moldado. Eu já tenho visto bastante o pessoal utilizar esse tipo de tubo galvanizado. Sim, tá. Lá no hospital, onde eu trabalho, o pessoal só usa isso, porque lá não pode usar conduíte. Então, todas as instalações, né, que a gente faz de sobrepor lá, a gente não usa canaleta, que inclusive a gente nem comentou até então nada a respeito de canaleta, né? Aquelas canaletas branquinhas. Vocês sabem qual é, né? Alguém já instalou uma canaleta daquilo, daquelas branquinhas, que a gente só gruda na parede, assim, tem a tampinha? Eu já fiz bastante. Eu tenho uma raiva dessas canaletas. Tem umas que a tampa não fecha direito, né? Eu geralmente já fiz umas 2 vezes isso. Eu fiz o seguinte: eu larguei o parafuso nela. Eu também. Ela desgruda, né? Então eu fiz isso. Eu parafusei. Aguentar mais tempo.
É igual, não, só quem já instalou, né, sabe o que eu tô falando. É difícil essas tampinhas. Então lá a gente não usa, né, canaleta, lá a gente usa só eletroduto de aço galvanizado. E toda a, a infraestrutura com condulete, unidute, a gente só usa assim lá. Bora lá. Caixas e quadros. Olha só, é importante a gente ter esse conhecimento aqui. Eu olhei essa caixinha 4x2, ó, não sei se eu já falei para vocês. Me lembro um dos primeiros serviços que eu peguei, assim, que tinha que fazer desde a infra, né? Chumbar a parede, chumbar eletroduto, conduíte na parede, enfim. Aí eu não sabia o nome da caixinha. Aí tinha que comprar umas 20, eu não sabia a especificação dela, né? Aí o que eu fiz, eu medi com uma trena. Eu medi esse lado aqui, né? E esse aqui. Aí, sei lá quantos centímetros deu. Eu sei que a distância que deu em centímetros assim eu falei, eu quero tantas caixinhas por... Que isso aí vai dar mais ou menos uns 8, né? 9 centímetros por 7 centímetros, mais ou menos, ou 10 centímetros. Eu falei, eu especifiquei assim. Aí a moça tava lá na loja. Aí ela, Fabrício, o vendedor tá falando aqui que não existe caixa de 10 centímetros por 6 centímetros, isso aí que tu tá falando. O que tem aqui é 4x2 e 4x4, né? Aí eu, tá, que eu mandei errado. É 4x2. Oi, Guido. Foi. Tem que saber, né? Jogar, né? Tem que saber jogar. Para tudo tem um macete. Tá? Aí, desde esse dia eu não esqueci mais, né? É errando que se aprende, né? Sim, sim. Assim, pessoal, tipo, eu tenho já um tempo, né, que eu trabalho na área da elétrica, né? Como eu falo, sempre falo para vocês, né? Antes de eu ser engenheiro, já fui ajudante de eletricista, né? Eu já quebrei muita parede, tá? Já chumbei muita caixa. Falando agora, até me lembrei, tinha um exemplo aqui, assim. Na casa da cliente lá, tinha uma parede assim, tô desenhando aqui, uma meia parede, né, que dava para passar pela frente aqui. Aí o quadro era chumbado, né, embutido, ficava desse lado. Aí sabe como é gente que tem dinheiro, né, que é cheio de história, né? Aí, eu tô não sei o que, não tem como virar esse quadro pro lado daqui. Ela queria colocar esse quadro para cá. Aí, não dá. Aí eu quebrei tudinho aqui, assim, a parede, né? E girei o quarto, girei e chumbei tudinho com gesso. Sozinho fiz isso. Nem hoje em dia eu não ia conseguir fazer isso, porque eu tô meio sedentário. Então eu já fiz muita coisa mesmo na área da elétrica. SPDA, né? Já fiquei pendurado em andame no prédio de 3 andares, o máximo que eu fui, tá? Eu não sou tão corajoso assim em relação à altura. Vocês já viram aquele sistema de SPDA, aquelas barras chatas, né? De alumínio?
sistema de para-raio, a gente vai comentar, tá? Numa dessas UCs aí, sistema de proteção de descarga atmosférica, tá? Eu já instalei isso, tá? Tudinho, vim descendo ali, montando andame, parafusando tudinho ali no prédio, montei o para-raio. Então, eu já suei muito, tá? Já fiz muitas essas coisas. E é muito legal, né? É a área que eu me identifiquei, tá? Então, em relação, pessoal, a materiais elétricos, tá? A área da elétrica é uma área assim que existe uma variedade muito grande de materiais, tá? Muito grande mesmo. E vocês vão pegando com o tempo, tá, pessoal? E vão aprendendo com o tempo, tá? É natural, tá? É natural. Tá, ó. Aqui tem essas caixinhas 4x2, 4x4. Tem outros tamanhos fora esses? Sim, né? Tem 15x15, tá? Só que essas aqui são 4x2 polegadas, tá? E aqui 4x4 polegadas. Aí a que eu citei agora já é de fato centímetro mesmo, tá? Tem 10x10, 15x15, 20x20, tem vários tamanhos aí, já são caixas metálicas, tá? Enfim, tá? Olha, aqui tem uma aqui, ó, tá até aqui embaixo, ó. Essa aqui, ó, ela é 200x200, só que 200 milímetros, tá? Então ela é uma de 20 centímetros por 20 centímetros. Aí esse 100 aqui é a profundidade, de 10 centímetros de profundidade, tá? Essas caixinhas aqui, caixinha de passagem, tá? Tranquilão, pessoal? Deixa eu apagar aqui. Professor, e essas 4x4 e 4x2, elas não falam a profundidade dela? Tem um padrão da profundidade dela? Qual é? Não fala. Assim, as 4x4 e a 4x2, elas são sempre padrão, tá? Sempre padrão. Tem que ter o cuidado, tá? Nas caixinhas, para não quebrar essa orelhinha aqui, ó. O Bismarck deu até o quê? Essa orelhinha aqui, quebrou isso aí. Aí complica. Tem alguns acessórios, né, que vendem aí que tu consegue recuperar. Tem algumas adaptações também que a gente faz, tá? Mas aí quebrou o orelhinho, correto mesmo é substituir, né, a caixinha, vai ter que quebrar a parede, enfim. Eu furei a tampa, meti 3 parafusos, meti bucha para prender. Eu já não vou dizer que eu nunca fiz essas peripécias aí, tá? Eu já fiz coisa até pior, que eu não vou nem ensinar vocês, tá? Eu já fiz gambiarra também, pessoal. Perdão, tá? Tô pedindo perdão aqui publicamente, tá? Gambiarra não, aviso técnico. Eu já fiz. Um aqui foi o jeito. Lá era um hospital, uma clínica, né? Uma clínica médica. Aí era noite já, né? Tudo fechado, quase 10 horas da noite. Aí o disjuntor principal lá, né? Era um disjuntor tripolar. Aí pegou fogo aqui, a entrada, né? De um borne. Pegou fogo, todo cilado aqui do disjuntor. Aí só tava passando 2 fases por ele. Aí tinha que funcionar, né? Aí eu expliquei pro rapaz lá, não tinha como substituir naquela hora. Você não consegue dar um jeito? Aí, olha, consigo. Aí o que tinha lá, um monte de cabo, né? 1,5. Eu peguei, fiz um chumaço de cabo 1,5 e fiz um jumper aqui. É uma gambiarra? Sim. Funcionou a noite toda, até de manhã substituir? Sim. Né? Então, tem momentos que a gente tem, né, que dá um jeito, né? Dá um jeitinho, fazer um ajuste.
Aí eu fiz porque esse cabo aqui de alimentação era tipo 70 milímetros, entendeu? 70 milímetros. Então eu fiz um cabo de 70 milímetros com um monte de cabo de 1,5. Isso era o que tinha lá, tava à noite. Eu fiz um jumper. Vamos lá. Aqui alguns exemplos, né? Bacana. Quadro de embutir e sobrepor, né? Esse aqui é, no caso, metálico, tá? É importante, assim, pessoal, essa parte não apenas do dimensionamento, como eu falei ainda há pouco, né? Mas você conhecer também como é que eu posso dizer, os materiais, né? Os materiais elétricos, tá? Como eu falei, são muitos, muito, mas muito mesmo, tá? Mas vocês vão aprendendo um pouquinho em pouquinho. É importante a questão do dimensionamento, tá? E da escolha, né, principalmente, tá? Por exemplo, existe uma grande diferença, né, de um quadro de distribuição de embutir e de um sobrepor, tá? Por exemplo, em algumas situações, era para instalar lá um de sobrepor, aí tu comprou um de embutir, vai dar certo? Vai, só que esteticamente vai ficar estranho, né? Ficar feio. O dono vai ficar olhando assim, esse quadro é meio estranho, né? Então, em relação à especificação, né, a escolha dos elementos, dos componentes, tá? É muito, mas muito importante isso aí, tá? Aqui a parte de condutor, né, a gente comentou. Tomada, a mesma coisa, né, tomada, assim. Existe uma variedade, né, de tomada. A área da elétrica é uma área assim que está em constante, vamos chamar, a cada momento surgem, né, produtos novos, tá? Hoje em dia tem as tomadas inteligentes também. Vocês já ouviram falar? Já viram? Tem tomada elétrica que uma parte é uma tomada elétrica normal e uma outra parte é uma tomada USB, né? Tem tomadas que tu liga e desliga ela pelo celular, no caso, o equipamento que está conectado a ela, né? São as tomadas inteligentes, tá? Tem tomada de piso, né? Própria para piso, tá? Que elas têm essa tampinha aqui específica. Em relação à instalação, fase neutro-terra, é a mesma coisa. O que vai mudar é esse pequeno detalhe que há, tá? Nessas tomadas. Aqui tem a questão da simbologia, né? Que vocês não devem esquecer de forma alguma. Não falta a simbologia, né? Passada rápida. Projeto. Aqui, pessoal, assim, eu recomendo que depois, né, com toda a calma, principalmente vocês leiam com atenção esses passos aqui, que tipo assim, como tu vai fazer de fato um projeto, tá? Por isso que eu escolhi esse capítulo 5, mas por causa dessa parte aqui. Primeiro passo, que é como tu iniciar, né, um projeto do zero aqui, que é a questão da previsão, né? O levantamento de carga, no caso, o primeiro passo é alocar os pontos, né, ou alocar as cargas em uma planta baixa, quer dizer, tu vai ter uma planta baixa e tu vai alocar os equipamentos, né, que tu estará utilizando, tá? É isso aqui que vai dizer o texto. Sinceramente, antes eu quero uma tomada aqui, uma ali, uma ali e uma ali, e acabou. Sim, assim, quem foi que falou mesmo?
Que é Marlos? Assim, sendo sincero contigo, né? Assim, a gente está aprendendo aqui, né? Esses critérios, tudo, mas ainda é assim, tá? Na prática, né? O cliente vem ali e diz: eu quero uma tomada aqui, uma ali, e tu vai marcando, né? Vai marcando. Isso eu estou dando um exemplo de uma instalação feita do zero, né? Tu vai marcando, né? Uma tomada aqui, outra ali, enfim. E compete a nós fazer a divisão correta, tá? Desses circuitos. Fazer a divisão correta, bem como o dimensionamento, tá? Desses componentes. Pois é, mas aí, como eu estou falando aqui em casa, foi feito assim, demarquei onde eu queria, inclusive fiz o serviço de auxiliar, quebrando a parede para colocar, mas na hora da instalação, o eletricista não perguntou. A sorte que ele colocou todas aqui com 2,5, né, de bitola as tomadas. Pelo menos isso. Entendi. Mas aí agora tu consegue, né, no decorrer do curso, aí fazer uma modificação, outra, né? Aí eu sou pra frente, eu vou fazer a casa inteligente. Sim, bacana. Aí a outra parte, levantamento de carga. Eu estou passando rápido porque não tem condição, né, pessoal? De eu ler tudinho, explicar, né, o tempo não permite, tá? Estou apenas comentando e dando orientações, tá? Olha, o terceiro passo seria o posicionamento dos pontos, né, na planta. É o pulo de gato, é o pulo do gato, né? Vai, te vira. Meu pai do céu. Ai, meu Deus. Passar rápido aqui. Esse capítulo ele tá bem... Porque, assim, esses livros aqui, pessoal, do Senai, né? É legal que, ó, por exemplo, tu olha uma página aqui, ó. Não tem, assim, tanto texto, né? Tem bastante figura, a fonte é grande, né? Parece assim, tu passou por 30 páginas. Mas em texto em si não tem tanta coisa, tá? Assim, o Marlon já passou pela faculdade, né? Já leu um livro nível o Marlisson, né? Já leu um livro nível faculdade. Eu creio que alguns de vocês, né, também aqui futuramente estarão cursando aí de preferência uma engenharia elétrica, tá? E lá vocês vão pegar um livro nível engenharia elétrica para tu ver o que é bom. Pegar um do Chapman, máquinas elétricas, teoria das máquinas elétricas. Só para tu ler uma página é sofrível, né? A linguagem é pesada, o cálculo é pesado, é um negócio que te faz repensar a vida, tá? Então esses livros aqui são bons, tá? É bem tranquilo, né? A leitura deles, tá? Aí tem aqui, ó, assim, essa parte aqui da divisão do circuito é aí que vai entrar a questão do bom senso, dos conhecimentos, né, da técnica, tá? Divisão dos circuitos, que é aqui que tu vai fazer o negócio acontecer de fato, né? Uma das etapas mais importantes de um projeto elétrico, dividir os circuitos. O Márcio já falou que a instalação que ele fez era constituída apenas de um circuito, né, que alimentava toda a residência, tá? Vocês já sabem que isso não é a forma correta, funciona, mas não é a forma correta, tá? Então, essa etapa da divisão é o que vai garantir que circuitos não sejam sobrecarregados, né? Condutores não sejam sobrecarregados, que tu tenha uma instalação eficiente,
que tu consiga realizar manutenções na mesma, né, de forma bem eficaz, devido à grande possibilidade de seccionamento, tá? Então é aqui o X da questão, né? Uma das etapas principais é que é a divisão dos circuitos, tá? Só que existe todo um cuidado aqui nessa etapa, porque quanto maior for a quantidade de circuitos na tua instalação, também mais cara vai ser essa instalação, porque se tu tem mais circuitos, tu vai utilizar mais cabos, né? E cabo não é barato, tá? Tu vai estar utilizando. Ora, se tu tem mais circuitos, tu vai ter também mais disjuntores. E na medida que tu tem mais disjuntores, tu vai precisar de um quadro maior, né? E se tu tem muitos circuitos, tu vai ter que ter também muitos eletrodutos, né? Então, é claro que em algumas situações não tem mesmo por onde correr, tá? Mas assim, a nível residencial, predial, né, é uma etapa aí bem importante, né? Bem importante, tá? Que tu deve levar em consideração também esses aspectos financeiros, tá? Aí aqui, em relação à divisão, né, tem toda uma explicação, né, dos objetivos, das vantagens, tá? Que obrigatoriamente, pessoal, eu peço, tá, que vocês leiam, ó, tá aqui no capítulo 5, ali, a partir desse passo 1, tá? Leiam, não apenas para fazer uma prova, um teste, né? Enfim, é para aprender mesmo, para aplicar isso na profissão e ganhar dinheiro com isso, tornar um bom profissional, tá? Então tem uma série de recomendações aqui em relação à divisão de circuitos, tá? Na outra aula, tá? Eu vou detalhar bem legal com vocês, tá? Essa parte aqui desses quadros aqui, quadro de carga, tá? Esses quadros de carga, eles são, deixa eu tirar o zoom, um exemplo aqui de um quadro de carga, tá? Basicamente, o quadro de carga, ele contém todo o resumo, né, da instalação, né, dos circuitos, as proteções envolvidas, as tensões, a corrente. Esse quadro aqui, ele está bem simplificado, tá? Eu tenho um já pronto, que inclusive eu acho que está até naquela planilha que eu enviei para vocês de dimensionamento, acho que tem um quadro lá, tá? Mas se não, eu vou aprontar um que eu tenho e vou postar lá no mural, tá? Porque tem uma atividade que vocês vão ter que preencher um quadro desse aqui, aí eu vou explicar bem melhor, não corrido como está sendo um pouquinho hoje, que hoje é mais ainda aqueles critérios gerais, tá? Olha aqui, o quinto passo, esse aqui é importante, que é o traçado da tubulação, que é o que eu estava comentando com vocês, né? Quando a gente tá aqui, assim, tipo, fazendo o trabalho, né, escolar, podemos dizer assim, a gente faz os traçados aqui meio que um tanto quanto aleatório em algumas situações, né? Mas quando isso aqui vai ser feito na prática, né, tu tem que ter todo o cuidado, né, nesse traçado aqui. Tu já tem que pensar no futuro também, né? Por exemplo, e se for instalado mais uma central, 2 centrais de ar, né? Será que só apenas esse conduíte aqui vai dar a solução, né? Tu tem que pensar sempre um pouquinho no futuro, tá? Pensando no futuro também. Então, esse traçado do eletroduto é muito importante, tá? Eu tenho muitas histórias para contar de, por exemplo, principalmente situações que eu peguei para instalar, né? Por exemplo, uma casa num bairro aqui de Belém, o rapaz lá, o dono, né, da residência, ele contratou um pedreiro, né? E o pedreiro que chumbou todas as caixas, né? Tipo assim, antes de eu chegar, né? Ele nem tinha falado com o eletricista ainda. Antes de falar com o eletricista, ele mesmo definiu: eu vou querer uma tomada aqui, ali, não sei o quê. Então ele e o pedreiro, que não eram profissionais, conhecedores, né, da elétrica, eles que
traçaram e planejaram toda essa infraestrutura. Rapaz, quando eu fui instalar isso, eu penei, né? Porque era um exemplo. Esse interruptor aqui, né? Que era para ligar essa lâmpada aqui. Mas o interruptor, o conduíte, ele não ia direto para cá, um exemplo, né? Ele ia lá não sei para onde, para uma caixinha lá não sei aonde. Aí ele ia para um outro lugar, ia. Quer dizer, para eu ligar aquela lâmpada, isso eu fui mostrando para ele, né? Para eu ligar aquela lâmpada, foi quase uma peça de cabo. Que passava por tanto lugar para poder chegar ali. Quer dizer, não houve, né, um planejamento, tá, que visasse otimizar, né, ou economizar também, né, na questão dos materiais. Tá? E isso não foi, eu acho que foi umas 3 vezes, né, aconteceu situações semelhantes. Tá? Que geralmente quem não conhece, quem não sabe como é que tu vai ligar as coisas, faz de qualquer jeito. Tá? Fora situações onde o pessoal amassa, né, esses conduítes, quando ele amassa conduíte, é a hora que, né, tu chora ali na obra e a mãe não vê. Que tu quer passar o cabo e fica um tempão perdendo tempo passando, né, passa fio ali, vai para lá, vai para cá, e dá vontade de quebrar a parede, dá vontade de ir embora, deixar aquilo ali. É complicado, tá? Então, esse traçado dos eletrodutos, conduítes, é muito importante, tá, pessoal? Muito mesmo. Esse planejamento, né, do traçado da tubulação, tá? Deve ser pensado também, tá? Aí tem algumas explicações aqui. E o último aqui, né, o sexto, né, é a representação da fiação, né? Que é como a gente representa ali a fase, neutro, retorno, né? A recomendação, né, quando vocês forem fazer esses traçados, é sempre começar com o circuito de iluminação, tá? Que é o mais difícil, né? Faz logo o mais difícil para depois ir traçando, né? Condutor de fase, terra, os condutores de tomada, de fato, tá? Aí aqui tem um monte de diagrama, né, que eu recomendo aí que vocês façam à mão. A melhor forma da gente aprender é fazendo à mão, escrevendo, tá? A gente assimila e aprende melhor. Deixa eu ver mais. Aí tem uns esquemas aqui, né? Aqui um exemplo. Ah, tá. Isso aqui posteriormente, né, a gente comenta melhor, é um exemplo de como é feita a distribuição em uma edificação, em um prédio, né? Um prédio vertical, né? Aqui a gente vai ter uma alimentação principal, né? Aliás, da concessionária, vem o QGBT, que é um quadro geral de baixa tensão. E esse quadro geral, ele vai mandar, ó, tá, aqui tem um centro de medição, né? Tem as caixas de passagem, e cada um dos apartamentos vão ter os seus quadros, né? Os seus quadros de distribuição, tá? Então existe um quadro geral, né? Que é chamado QGBT, e esse quadro, né? Desse quadro, aliás, vão partir os demais circuitos para os outros ambientes, tá? Ou para os outros apartamentos da edificação. Olha que legal essa parte aqui, que é um diagrama multifilar, tá? De um quadro, né? De um quadro de distribuição. No caso aqui, um quadro tripolar. E esse desenho aqui, desse quadro, aí eu peço, né, que vocês aprendam, guardem, tá? Que isso aqui vocês vão precisar. Quem for fazer projeto elétrico predial, que é um dos itens, né? Um dos itens aí obrigatórios, né?
de quem realiza um projeto elétrico é ter também o diagrama multifilar do quadro de distribuição. Isso é o espinha de peixe, né? Isso. Esse aqui seria um multifilar, né? E esse aqui um unifilar, tá? Ambos, né, são o mesmo, ó, o disjuntor de 32 amperes e aqui um 32 amperes. Só que aqui está um diagrama unifilar e aqui um multifilar, tá? Muito legal mesmo. E esse aqui é o padrãozão, tá? Esse aqui é aceito pela concessionária, enfim, para onde vocês quiserem fazer, forem fazer o projeto, é esse aqui, dessa forma. Nessa UC que a gente está estudando, pessoal, vocês vão começar a aprender o CAD, né? Aqui eu vou conseguir mostrar, né, algumas coisas para vocês, e lá no presencial, e de fato vocês vão estar treinando, né? Aqui o que eu consigo é dar algumas dicas, né? Mas treinar mesmo na prática é lá no presencial, tá? Mas o CAD em si não é difícil, tá? Até aqui. Pessoal, hoje, né, como tenho algumas outras coisas aqui ainda, para que amanhã não vai ter aula, aí tá meio corrido aqui. Então, o foco da aula de hoje era apresentar, né, principalmente a atividade de número 2, tá? Atividade de número 2, tá? Façam, tá? Bem como a atividade 1. E em relação a esse capítulo 5, tá? Eu peço que vocês leiam, né, com bastante atenção, com bastante cuidado, tá? Porque tem muitos conhecimentos importantes ali e tá bem direto ao assunto, né? Sem enrolação, sem bromeixo, em relação a projeto elétrico, tá? Então, quando vocês forem ler esse capítulo 5, peguem um caderno, um papel, uma caneta e tentem ir fazendo, né? Tentem ir fazendo. Porque vai chegar um momento, né, que vocês vão ter que principalmente executar algum projeto, né? Executar algum projeto. Tem aquela questão, tu sabe ler projeto, né? Não tem isso, o pessoal fala, né? Sabe ler projeto, né? Geralmente a gente aprende primeiro a fazer o projeto, né? Que é o que está acontecendo com vocês, né? Ora, quem sabe fazer, com certeza sabe ler, né? Tá dando uns problemas aqui nisso. Vamos lá. Então, o foco era esse, apresentar a atividade e esse capítulo 5 para vocês lerem, tá, pessoal? Peço perdão por hoje, a gente está terminando um pouquinho mais cedo. Na próxima aula, como eu vou apresentar o quadro de carga, que aí eu vou detalhar bem, vou dar um foco nele, né? E vou detalhar melhor essa parte do projeto, a gente não vai ser mais tão genérico assim, tá? Aí a gente leva ali até umas 23 da noite. Tá? Pessoal, desde já, um bom final de semana para vocês, tá? Fiquem todos com Deus e até a próxima semana. Tá bom, pessoal? Até mais. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.